Eu sou o diabo, aquele que domina as amarras dos desejos sombrios e dos confrontos com os próprios medos. Eu represento o momento em que é preciso olhar para a sombra e encontrar a liberdade que vem da consciência. Eu trago duas figuras acorrentadas, mas suas correntes são frouxas, indicando que a prisão é uma ilusão criada pelo apego e pelo medo. Minhas asas de morcego e meu olhar penetrante revelam os aspectos instintivos que você teme enfrentar, mas que também guardam poder e sabedoria. Ao meu redor, o fogo arde, simbolizando tanto a paixão quanto a destruição que surgem quando cedemos aos impulsos sem consciência. O meu pedestal é meio cubo. Isso simboliza que eu conheço apenas metade da história. Por isso as decisões que tomam são baseadas sempre em meias verdades. Eu não sou o vilão. Eu sou o espelho que reflete aquilo que é preciso reconhecer para transcender. Minha mensagem é clara. Liberte-se das ilusões que te prendem. Enfrente sua sombra com coragem e descubra o poder de integrá-la à luz. Eu sou o espelho das dúvidas. Eu sou a chave para a libertação. Eu sou o fogo que transforma. Eu sou a abundância financeira. Eu sou o diabo, o mestre das sombras, o convite à liberdade, o portal para a integração. O diabo no tarô. Palavras-chave: vícios e apego, desejo e materialismo, ilusões e controle, energia reprimida, libertação de padrões negativos. Lado positivo: o diabo pode apresentar energia criativa intensa e conexão com o mundo material. Ele alerta para o reconhecimento de padrões que precisam ser transformados. É um convite para enfrentar sombras e buscar a liberdade interior. Lado negativo: no aspecto negativo, simboliza o apego, manipulação ou comportamento destrutivo. Representa prisões autoimpostas, como medos, vícios ou dependências. Relação com a astrologia. O diabo está associado ao signo de Capricórnio, refletindo ambição, disciplina e, em excesso, materialismo. Também está relacionado ao elemento terra, simbolizando o desejo por estabilidade material. Numerologia. O diabo é o número 15, representando confrontação de padrões e escolhas conscientes. O número 15 reduz-se a 6, simbolizando equilíbrio e responsabilidade no uso do poder. O diabo está ligado ao arquétipo do tentador e do provocador, que confronta os apegos, desejo e as sombras internas. O diabo. A figura central representa o deus Pan, o arquétipo da natureza bruta, da sexualidade e do poder instintivo. Os chifres em espirais simbolizam o crescimento, a energia vital e o poder criador. Já o falo gigante simboliza a força da criação e da fertilidade primordial. Nós também temos o símbolo de Baphomet, integrando luz e sombra, espírito e matéria. Aqui, as cores são vibrantes de preto, vermelho e laranja, simbolizando desejo, energia e poder criativo. O Rider-Waite retrata o diabo como uma figura que aprisiona, mas oferece a possibilidade de libertação. O Thoth celebra o diabo como uma força primordial e criadora, associada à aceitação da natureza instintiva e ao poder sexual. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de tarô mitológico e hoje vamos falar sobre o diabo e Pan, com sua flauta mágica. Pan, o deus da natureza selvagem, dos pastores e da fertilidade, é uma figura fascinante da mitologia grega, ligado tanto à liberdade quanto aos instintos mais primordiais. Metade homem e metade bode, Pan representa a conexão com os desejos e impulsos naturais, mas também o poder de encantamento e ilusões. Um dos mitos mais famosos de Pan é a sua criação da flauta mágica, conhecida como siringe.
Essa flauta foi feita a partir de uma cana transformada pela ninfa Siringe, que fugiu de Pan para escapar de seu assédio. Ao tocar sua flauta, Pan produzia melodias que enfeitiçavam os que a ouviam, despertando paixões, medos e êxtase profundo. Sua música era uma forma de capturar o espírito da natureza, mas também de seduzir e dominar. E embora seja um deus ligado à vitalidade e à celebração, Pan também é associado ao caos e ao medo, e especialmente ao pânico, a emoção avassaladora que podia induzir nos mortais com a sua presença ou música. Ele simboliza o conforto com os nossos desejos mais profundos, nossas sombras e as nossas ilusões que muitas vezes nos prendem. Simbolismo no tarô. Pan representa o diabo, o arcano que simboliza o desejo, as ilusões e as amarras que criamos para nós mesmos. Assim como Pan encanta com sua flauta, o diabo nos atrai para aspectos de nossa natureza que podem ser sedutores, mas também nos aprisionar. A imagem das correntes na carta do diabo reflete os vínculos que, como a música de Pan, nos envolve e nos fazem esquecer que temos o poder de nos libertar. Essa carta nos lembra que nem todas as amarras são impostas por forças externas. Muitas vezes, somos nós mesmos que escolhemos permanecer presos a hábitos, medos ou apegos que nos limitam. Quando o diabo surge, ele nos desafia a olhar para as nossas sombras sem medo. Assim como Pan convida os mortais a ouvir sua música, o diabo nos chama a reconhecer nossos desejos e impulsos mais profundos. Essa carta não é símbolo de punição, mas de conscientização. Um lembrete de que ao integrar e compreender nossos instintos, podemos nos liberar das ilusões que nos aprisionam. Assim como o Pan que mistura caos e criatividade, o diabo nos ensina que a liberdade verdadeira surge quando aceitamos e trabalhamos com nossas sombras em vez de lutar contra elas ou ceder cegamente aos seus encantos. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Tirando a Prova dos 9. Hoje nós vamos falar sobre o diabo. O diabo também é uma carta muito temida quando ela sai no jogo, porque nós vemos essa representação de Baphomet e entendemos que é uma coisa demoníaca. E o homem foi ensinado a ter medo de demônios, sendo que Daemon, a palavra que origina demônio, é uma palavra que fala sobre uma criatura que acompanha os homens. O diabo está relacionado com materialismo, com vícios, com tudo aquilo que nos prende à carne. E é justamente por isso que na maioria dos decks ele tem duas figuras acorrentadas a ele. Mas essa representação com correntes, ela também nos mostra que as correntes estão fracas, frouxas. As pessoas poderiam tentar se soltar. Mas por natureza, nós temos vícios que nos prendem. E esse é um arcano que fala sobre isso. Sobre os nossos vícios que nos prendem e que nós permitimos. Por isso essa carta fala de quando nós nos rendemos aos nossos desejos. Por isso é uma carta ligada a vícios. Entendendo essa energia, nós entendemos o arcano. Seja bem-vindo à meditação com o diabo. Hoje trabalharemos o confronto com as sombras, libertação das amarras e a integração das partes reprimidas. Vamos começar. Sente-se ou deite-se em um local tranquilo. Feche os olhos e comece a respirar profundamente. A cada inspiração, imagine uma luz preenchendo você. A cada exalação, libere os medos ou a resistência para encarar partes de si mesmo. Traga a sua atenção para o momento presente e se permita entrar em um estado de curiosidade e aceitação. Imagine-se em uma caverna escura, mas não assustadora. Ao fundo, há uma leve chama iluminando suavemente o espaço. Essa chama representa a verdade sobre as partes de você que foram reprimidas ou negligenciadas.
À medida que você se aproxima, vê uma figura imponente e fascinante, o diabo. Ele tem olhos penetrantes, mas o seu olhar não é ameaçador. É como um espelho que reflete suas próprias emoções e desejos mais profundos. O diabo estende a mão e convida você a sentar-se diante dele. Ele te diz: Eu sou o guardião das sombras. Tudo que você teme enfrentar, mas que guarda poder e sabedoria, está comigo. Encare-me com coragem e veja o que você precisa integrar. Observe ao redor. Você percebe correntes frouxas que simbolizam hábitos, pensamentos ou situações que o fazem sentir preso, mas que você tem o poder de se soltar. O diabo aponta para as correntes e pergunta: o que ainda o mantém preso? Qual é o medo ou apego que te impede de se libertar? Permita-se refletir. Visualize o que essas correntes representam em sua vida. Com coragem, veja-se removendo essas correntes uma a uma, simbolizando a libertação das limitações que você mesmo criou ou aceitou. O diabo agora mostra uma chama nas mãos e diz: dentro de cada sombra há poder e sabedoria. Ao integrá-las, você se torna mais completo. Imagine-se tocando essas chamas. Sinta-se aquecer, não queimar. Ela é a energia de seus instintos, desejos e emoções integrados de maneira consciente. Enquanto segura a chama, repita mentalmente: Eu aceito e integro minhas sombras com coragem e consciência. Eu sou livre para viver de forma mais autêntica. Minhas forças ocultas trabalham a meu favor. Eu aceito e integro minhas sombras com coragem e consciência. Eu sou livre para viver de forma mais autêntica. Minhas forças ocultas trabalham a meu favor. Última vez. Eu aceito e integro minhas sombras com coragem e consciência. Eu sou livre para viver de forma mais autêntica. Minhas forças ocultas trabalham a meu favor. A chama começa a irradiar uma luz que ilumina toda a caverna. Você percebe que a escuridão e a luz coexistem em harmonia dentro de você. Respire profundamente algumas vezes, sentindo-se renovado e fortalecido. Lentamente, traga sua consciência de volta ao momento presente. Mexa os dedos das mãos e dos pés. Quando estiver preparado, abra seus olhos. Sempre que sentir medo ou que estiver preso em padrões repetitivos, volte a essa caverna e se reconecte com a energia transformadora do diabo. Namastê.